Boa noite. A gente está aqui na primeira live da Fargo, né, de 2021. É uma live que a gente vai tratar com as mulheres produtoras. Eu já vou convidar, né, as nossas participantes. Vamos lá, então, o pessoal está entrando. Oi, Ivan. Oi, oi, boa Boa noite. noite. Ó, nossas Olá, meninas, convidadas tudo estão bem? entrando. Eu vou tirar os óculos. Dá reflexo, né? Dá. Boa noite. Se eu tirar, não Boa enxergo noite. Boa nada, gente. noite. Então eu vou ficar de olho. Eu também vou ter que ficar. Boa Boa noite, noite, meninas, tudo Denise. bem? Boa Tudo noite, bem. Malu. Boa noite, Mirna. Boa Boa noite, noite. Vanessa. Feliz que vocês estão aqui hoje, né, com a gente. E a gente vai tratar sobre as mulheres na produção cultural, as mulheres produtoras, as mulheres artistas, né, Mirna, Malu, Vanessa. E eu gostaria que vocês brevemente se apresentassem rapidinho, para a gente começar o bate-papo, porque a Malu vai ficar um pouco, depois vai entrar a Lucilene, né? Porque a Malu tem outro compromisso também. E vamos começar a conversar. Então, Malu, você pode se apresentar? Sim, meu nome é Maru da Cunha, né? Sou produtora cultural há uns 20 anos, mais ou menos, né? Até já perdi as contas. Eu trabalho muito com artes visuais, embora eu faça projetos e produza para teatro, para outras áreas, mas o meu foco maior é em artes visuais. Bacana. Mirna? Eu sou Mirna Cambé Balmágua Iete Anaquiri. Eu pertenço aos povos originários Cambeba, do Amazonas. Eu sou artista, professora e no momento eu estou como estudante do doutorado na Faculdade de Artes Visuais. E agora eu estou produzindo um material sobre a cultura indígena para o Ciranda da Arte também. É Bacana. isso. Vanessa? Boa noite. Meninas, muito obrigada, Malu, Mirna, Maiani. Muito obrigada por aceitarem o convite da Fargo. Eu fico muito honrada de ter mulheres tão incríveis, mulheres tão representativas nesse momento. É a primeira live da Fargo, hein? Então é importante. E eu agradeço muito vocês terem aceito o convite. Então, meu nome é Vanessa Cruz, eu sou produtora cultural, atuo em vários segmentos da área da cultura, mas me especializei, me direcionei mais para artes visuais também. Acabei trabalhando, minha área é a parte mais financeira, trabalhei muito mais tempo da minha vida na área financeira, mas casei com artista, sou mãe de artista, e acabei me direcionando para a arte também, para me dedicar 100% a isso. E a gente está nesse momento, nós temos a Arte Plena Produção Cultural, a Arte Plena Casa Galeria, e nós estamos nesse momento realizando um dos projetos da Arte Plena Produção Cultural, que é a Fargo, a Feira de Arte Goiás, que está na sua terceira edição. E com todos os desafios que o momento exige, né? Que apresentou para nós. Bom, vou falar rapidinho de mim, né? Acabei não me apresentando. Eu sou Maíne Gontijo, sou produtora cultural também, sou comunicadora, já fui gestora. E atualmente tenho trabalhado com assessoria de comunicação e mídias digitais, né? Não estou tanto na produção, mas eu sempre amo a produção não sai de mim. Então, assim, para a gente conversar um pouco sobre, né, vários temas que nos entrelaçam. E para começar, eu queria fazer uma pergunta, né, deixar uma pergunta.
para todas, e gostaria que a Malu respondesse primeiro, porque como ela vai ficar mais no início da live, a gente vai fazer essa dinâmica, porque logo ela vai sair, vai entrar a Lucilene. Como que você vê o momento cultural no Brasil, né? O que que a gente tem enfrentado, quais são os desafios e como é que tem sido nesse momento para nós que trabalhamos com cultura e com arte? Então, o momento eu vejo muito preocupante, né? Mas, primeiramente, eu queria falar um pouquinho o que que é a produção cultural, né? Que às vezes as pessoas sempre perguntam, né, o que que um produtor cultural faz, né? Então, eu costumo dizer, isso eu ouvi de outras pessoas, que o produtor cultural é aquele que arma o circo e desarma o circo, né? A gente está desde o início do projeto, né? A gente prepara o projeto, executa, faz prestação de contas. Então, é uma coisa muito dinâmica a produção cultural. E por muitas vezes também, quando a gente trabalha com projetos menores, a gente acaba abarcando muito mais funções dentro do projeto. Eu acho que esse momento que a gente vive agora é um momento muito complicado. Primeiro porque a gente não tem políticas culturais. O país está passando por um momento de crise. E o nosso setor é o setor é um dos setores que mais sofre, né? Porque a gente precisa do público, a gente precisa do contato, né? E é o que a gente menos tem agora. Acho que a Malu caiu, travou o dela. Malu, tá ouvindo a gente? Ela deu uma travada, vamos ver se volta. Enquanto isso, Mirna, como é que você vê, né, a questão cultural no Brasil de hoje? Eu acho que essas questões culturais que estão acontecendo virtualmente, primeiramente, é um grande desafio, né? Eu acho que nós estamos num momento assim muito desafiador. E ao mesmo tempo inventando possibilidades também de fazer arte, né? O cenário cultural, eu acho que no início de 2020 apareceram muitas lives, muitas possibilidades de show, muitos artistas se reinventaram, né? Eu fico um pouco. Ontem teve uma discussão com algumas artistas, e aí a gente ficou conversando um pouco que tanto que a arte chega nos lugares, né? Como que ela se sustenta virtualmente? E o cenário cultural, eu acho que não é de agora, mas a gente já estava passando por uma crise, né? Por uma crise financeira, por uma crise política. Então, tem vários artistas indígenas sem espaços de atuações, sem possibilidades de exposições. Várias mulheres artistas que tinham compromissos de trabalhos fechados em galerias, não aconteceu esse trabalho. Então, a forma que eu vejo é que a gente está num momento muito perigoso, né? Pensando nessas questões culturais de acesso e também de financiamento. Como que esse cenário atual, com esse governo e com as políticas, nos deixa ameaçadas como artista, né? A pandemia só veio agravar essa situação e agravou bastante. Então, eu imagino que nós, artistas, claro que as obras têm sido muito políticas, né? Os posicionamentos enquanto artistas, a forma que o movimento artístico tem aparecido também virtualmente. Mas eu sinto. Ontem, na discussão com as artistas, a gente ficou falando assim, como que nós vamos movimentar essa estrutura dentro das lives, de dentro de casa? Como que a gente repensa esse cenário cultural no lugar que nós estamos, né?
E aí, inclusive, né, eu quero, né, produtoras, artistas, pessoas muito mais experientes. Eu vim pensando bastante nessa conversa, assim, sabe, de hoje, assim, com vocês, né, que são produtoras, como que a gente vai movimentar diante de um cenário cultural estando tão em risco? Obrigada, Melanie. Malu, continuando, né? Caiu. Caiu. Como que você vê, né, essa questão que a Mina trouxe agora, como que a gente pode se posicionar nesse momento tão adverso? E você mostrou para a gente. Tá travando. Essa coisa da live, né? Da internet, que a gente está ao vivo, a gente está sujeito a isso tudo. É, Ou o telefone está desligado ou está travando, um dos dois. Isso São é porque todos a desafios. internet do Mas Brasil ainda precisa melhorar, hein, gente? esse também eu acho que é um dos desafios da gente nesse momento, né? Porque não é só na questão da cultura, em todas as questões, porque o nosso país está muito atrasado, né? Em relação à internet. Então, agora nós estamos sentindo realmente na pele, que nós estamos dependendo, assim, 99%, né, desses recursos. A gente está sentindo como é complicada a nossa situação, né? E como muitas pessoas também ainda não têm acesso a essa ferramenta que a gente está utilizando aqui, né? Então, assim, que a gente Exatamente. precisa também entrar nesses embates de como que a internet precisa chegar para todo mundo. E, Malu, você trouxe para a gente um modelo, né, de que você conseguiu transportar o seu evento para um evento virtual, né, no ano de 2020. Como é que foi isso, né? Como que foi produzir virtualmente num ano de pandemia, né? E a Fago agora também está se reinventando, todo mundo está tendo que se reinventar. Como é que foi nesse processo? Eu já vou engatar uma outra pergunta para você responder em seguida. Calma. Vou te aproveitar, vou te sugar enquanto você pode ficar. Como que a gente utiliza, né, desses recursos, das leis de incentivo? Você que é uma pessoa tão conhecedora do direito cultural, do fomento à cultura, como é que você tem visto esses desmontes que têm acontecido a nível de Brasil, a nível de Estado? Como é que a gente pode fazer com que esse recurso realmente chegue, né, para os produtores, para os artistas? Bom, a primeira pergunta, no primeiro momento, quando eu me vi diante, né, desse desafio, eu fiquei um pouco aterrorizada, porque para mim era novo, né, era um formato novo. Embora já outras pessoas, outros produtores já estivessem fazendo esse formato, eu senti que essa questão de você fazer uma exposição em 3D, ela já estava ficando um pouco batida, né? Então eu quis buscar uma plataforma que interagisse, que ao mesmo momento em que você fizesse uma exposição, você pudesse ter uma live dentro daquela plataforma. E também eu tive muita sorte, porque eu busquei ótimos profissionais que me auxiliaram, porque foi, assim, uma coisa muito desafiadora, você transportar um salão de arte. Nós tivemos 2.000 inscritos para o Salão de Arte de Britânia. Então, você trabalhar nesse movimento todo, né, com essa carga toda de trabalho, realmente foi um desafio muito grande. Agora, sobre as leis de incentivo, eu acho que a gente retrocedeu muito nos últimos anos, né? Perdemos muitos direitos, perdemos o Fundo de Arte e Cultura, a Lei Goiáses, e agora, nesse momento, o que a gente está tentando fazer é resgatar um pouco, né, disso que a gente perdeu. A gente sabe que, na totalidade, é impossível conseguir, porque a todo esse momento atual, né, que o país vive, mas nós formamos grupos e através desses grupos nós estamos tendo uma conversa com o secretário de Cultura, nós estamos nos movimentando para que esses momentos sejam importantes, que eles voltem, né, porque eles são muito importantes para a cadeia produtiva de Goiás. Porque a gente vive no centro do Brasil, né? A gente tem um diferencial em relação aos grandes centros, como São Paulo, como Rio, né, Minas Gerais. Nós não temos muito acesso àquela produção de massa, né? Um grande show,
a gente não tem muito acesso ao empresário, né? Aquele empresário que patrocina diretamente. Esse mercado praticamente não existe para quem é de Goiás aqui, né? Então, a gente tem que ver também como que a gente movimenta isso, como que a gente conversa com esse empresário, né? Como que a gente convence ele para que nós não ficamos totalmente reféns, né, das políticas culturais. Porque é muito difícil você entrar numa empresa que tem um trabalho de marketing, que quer um grande projeto, que quer um grande show, se você chega lá com uma oficina de arte, por exemplo, não interessa a eles, né? Então, como que a gente vai trabalhar isso para poder chegar até esse empresário, para poder fazer com que ele entenda que isso faz parte de um processo, que eles têm que participar desse processo também, né? Que isso é para a construção cultural, a construção do país como um todo, né? Então, eu vejo que a gente precisa de todos os momentos, mas a gente precisa também de caminhar, né, para essa busca, né, de sensibilizar essa outra parte, né, que está do outro lado, que é a parte mais forte, né, que é a parte que detém o poder, que detém o dinheiro, né, que eles também têm que dar uma contribuição para a sociedade, né. A gente até tem um comentário aqui da Vera. Não devemos culpar somente a pandemia. O governo poderia estar atuando com mais empenho para resolver a situação dos gestores culturais do país. E de vários outros problemas, né, Vera? Não só da questão da gestão cultural, mas como esse é o nosso recorte, a gente vai tentar se manter nele, né? E tem uma pergunta também que eu anotei que chegou aqui nas perguntas. Como ser produtora na arte, né? Nós todas trabalhamos com arte. Eu venho do audiovisual, da fotografia, vocês das artes visuais, e também da comunicação, porque a comunicação é uma arte. E como, né, como ser produtora na arte atuando com duas frentes tão desvalorizadas no nosso país, né? Que é a arte, a cultura e a arte visual. Quem quer começar a responder, Vanessa? Eu acho que a Malu podia falar um pouquinho, porque assim, eu sou fã da Malu, né, gente? Eu Então, também sou assim, sua. eu aprendo muito com essa mulher. E a Fargo tá on, e ela é uma das responsáveis por isso, porque foi uma das maiores incentivadoras. Ela, vamos lá, tenha coragem, vamos fazer, tem que fazer, vai para o virtual mesmo. Então, ela me incentiva, ela me anima, ela me ensina. Então, todo o tempo que eu tenho com a Malu, eu gosto de aproveitar, porque a gente sempre aprende muito. Então, assim, eu também quero te agradecer, Malu, pela sua sensatez, sabe, diante aos grupos que estão aí, né, lutando para a gente preservar, resgatar, lutando mesmo para que a gente mantenha as nossas conquistas, os nossos direitos. Então, eu agradeço você através, né, a sua pessoa, mas todos que estão por trás disso, através de você, né, que está aqui com a gente nesse momento. Porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é desafiador, às vezes até desanimador, porque a gente bate tanto, sabe? A gente está sempre recomeçando, a gente está sempre vindo mais uma vez do início. Então tem hora que você fala assim, meu Deus, a gente vai ter que brigar por isso de novo. Então, assim, eu acho que você assim, é uma mulher de muita perseverança e muito otimismo, e isso é muito importante para todos nós, Malu. Então, é isso, é determinação, é insistência, é persistência para trabalhar com cultura no Brasil. Não é diferente disso para nenhum segmento, na minha opinião. Se não tiver muita determinação, muita persistência, muita insistência, muita fé mesmo no que a gente faz, muito amor, principalmente amor, porque se fosse pela gratificação, pelo retorno só, a gente não estaria mais fazendo o que a gente está fazendo, o que a gente faz, o que a gente vive. E tem uma coisa também, Vanessa, obrigada, também sou sua fã. E tem uma coisa também que eu acho muito importante, que a gente está descobrindo agora isso. Algumas pessoas estão descobrindo que a gente não consegue trabalhar sozinho, que a gente tem que dividir. Por exemplo, os produtores culturais. Eu sempre tenho entrado em muito contato com muitos outros, porque quando você tem uma dúvida, você troca informação. Por exemplo, em relação, a gente está tendo um problema aí com prestações de contas, sempre eu estou
quando eu posso ajudar alguém, eu estou auxiliando. E eu também acho que esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio é muito importante para que a gente se una e consiga vencer, né? E consiga ter sempre em mente que a gente tem que ser forte, porque a gente está num país que não valoriza a cultura, né? E que a gente tem que ter persistência e tem que ter união também. Sim, sim, exatamente. E é isso, eu acho que esse momento, eu me emocionei muito no dia da carreata, né, que os produtores culturais, os artistas organizaram agora em fevereiro, né? Porque foram mais de 120 carros. Eu acho que a gente nunca esteve, eu não sei a quantidade de artistas envolvidos, mas assim, foram muitos carros, bicicletas, o pessoal envolvido. Eu acho que a gente nunca tinha conseguido uma união tão grande, Não. sabe? Então, esse momento, assim, eu estava sozinha no carro e fiquei emocionada, sabe? Emocionada mesmo, porque eu falo, cara, que bom que as pessoas estão entendendo que se a gente estiver junto, se a gente estiver respeitando o outro, tiver, sabe, de mão dada com coleguinha mesmo, sabe? A gente cresce com isso. Todo mundo cresce, todo mundo ganha com isso, sabe? Então eu acho que esse momento está sendo muito importante para a gente pensar sobre isso, sabe? Para a gente unir forças. E eu também agradeço a tantos parceiros, tantos amigos produtores, que eu tenho uma dúvida, sabe? Eu pergunto, nossa, a equipe inteira que vem abraçando a Fargo, a gente não faz nada sozinho. Malu falou tudo, a gente não faz nada sozinho. É verdade. E aí a gente tem algumas participações que eu vou ler aqui. E eu vou dizer que a gente não faz nada sozinho, né? A gente está contando com a ajuda técnica aqui da Cacau. Ela tem mandado algumas pontuações aqui para mim, para eu não me perder lendo aqui na tela do celular. Então eu vou ler rapidinho aqui. O pessoal da Palavra Comunicação diz, né? Com certeza foi um desmonte da cultura. E tem aqui, pensando a arte como produtora cultural, como ecoar para outros mercados? Malu, como que a gente pode fazer para chegar em outros lugares, né? Vanessa, Mirna. Não é fácil, né, gente? Eu tenho trabalhado muito com intercâmbio cultural. A Vanessa conhece toda a trajetória, né? Inclusive, que foi agora com a pandemia, a gente deu uma parada porque impossibilitou, né? Mas, assim, a gente busca outros mercados, viaja, vai para outros países, você faz essa troca, esse intercâmbio, né? Mas eu acho que isso tudo é um crescimento. Não é fácil você transpor essa barreira, é muito complicado. Principalmente para a gente que está aqui, né, no Centro-Oeste, a gente está um pouco alijado de tudo, né? Então, para a gente que está aqui nesse meio aqui, você ultrapassar essa barreira, a barreira do São Francisco, né, como a gente diz, não é fácil. Mas eu acredito que quando você busca realmente, você vai atrás desses intercâmbios, você forma uma rede. Você, através dessas redes que você tem contato com outros curadores, você tem contato com outros produtores de outros estados, de outros países, eu acho que só através dessa rede que você consegue ultrapassar essa barreira. Maiane, essa é uma pergunta que me desperta muita curiosidade, né? Eu fico tentando pensar como ultrapassar essas barreiras no meio cultural e artístico, porque, infelizmente, no cenário artístico, a presença da mulher indígena é quase inexistente, né? Então, essa é uma discussão que a gente tem se perguntado, assim, e aí eu queria aproveitar, né, e dialogar com vocês que são tão experientes, assim, pensando nesse respeito e nessa construção e nessa mão dada, né, que a gente tem pensado em construir. Eu queria saber, né, como que a Fargo, como que é a presença da mulher, nós estamos na terceira edição, você disse, né, da Fargo, qual que é a presença da mulher indígena nessa feira de arte, qual que é a presença da mulher quilombola, quais são esses atravessamentos que é possível fazer, essas parcerias, essas mãos dadas, e esse é um momento muito importante, né, que a gente tem discutido, várias mulheres estão produzindo arte, a gente fez uma grande campanha em 2020 sobre o artesanato, a construção de roupas, e aí eu fico
fico muito curiosa com essa pergunta, né? Como que a gente atravessa essas barreiras e faz intercâmbio e faz essa troca e dá as nossas mãos com as mulheres indígenas e com as mulheres quilombolas? Como que a gente constrói esse espaço junto com as pessoas que estão fazendo, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando quando eu recebi o convite, né? A Maiane me convidou, eu fiquei pensando como que a Fargo tem se comportado desde a primeira edição em relação às mulheres indígenas e povos tradicionais, né? Ao abrir esses espaços. Então, bacana você falar, abrir, chegar com essa pergunta, né, Mirna? Porque a Fargo, a ideia da Fargo é criar um momento, uma situação democrática, sabe? Porque, assim, é um mercado de arte, mas a gente sempre trabalhou, apesar de ser uma feira de arte, paralelo ao seminário. O seminário vem para dar esse suporte, né, de formação, de informação, de diversidade, de abertura para as pessoas apresentarem suas pesquisas. Então, a gente sabe muito bem que a gente está aprendendo muito o tempo todo, né? A Fargo, ela deixa o espaço aberto para as galerias apresentarem os espaços de todo mundo. Então, a gente tem de naif, a aquarela, desenho, arte contemporânea. Então, a gente faz uma curadoria, vamos dizer assim, porque existe uma curadoria para entrar na Fargo, existe uma curadoria de cada espaço. Então, cada galeria tem o seu perfil de trabalho, tem a sua linha de atuação, e a gente respeita muito isso. Só que a gente tenta ser mais democrático possível para que as pessoas... Então, a gente prestigia a arte urbana, né? Os naíves, esculturas. A gente tenta fazer com que todos estejam. O convite é aberto a todos. A primeira coisa que eu acho, Mirna, que a gente precisa é entender que eu sou uma pessoa sem vergonha, vamos dizer assim. Eu vou lá e me apresento, sabe? Eu acho que você está me perguntando qual que é o caminho. Porque às vezes a gente cobra do outro, mas o outro não sabe o que você tem para oferecer, quem que tem. É tanta coisa, são tantas artes, são tantos artistas, são tantas pesquisas. A gente não consegue chegar em todo mundo. Então, assim, a Fargo começou, eu recebia tantos nãos, Mirna. Sabe, Malu? A Malu sabe disso. Quando eu fui convidar pessoas nacionais, galerias nacionais, espaços nacionais, as pessoas falavam, quem é tu? Então, assim, as pessoas nem davam muita moral, falavam, feira de arte em Goiás, né? E não foi diferente nos outros projetos que eu fiz, que é o que eu falei lá no começo, a gente tem sempre que se representar, como se fosse a primeira vez. Então, eu vou na coragem. Eu bato na porta e falo, olha, sou produtora cultural, tenho essa vontade, tenho esse desejo, tenho essa intenção, eu quero, e estou disposta a formar parcerias. E vem quem tem que vir. Isso aí eu aprendi com meu marido, com o produtor também da Fargo, com o Sandro Torres. Vem quem tem que vir, e se não vem agora, pode vir na próxima, sabe? Pode vir mais adiante. Então, a Malu também me chama muito a atenção. Faça os convites, Marisa. Convide. Se não quiser participar, é uma opção da pessoa, entendeu? Então, assim, dessa forma, a gente abre os convites. A Fargo, ela recebe bastante portfólios. Às vezes as pessoas não estão ainda preparadas para o mercado. A gente gostaria de falar mais sobre isso. Nós não temos o seminário aprovado para essa edição da Fargo. Mas mesmo assim, a intenção das lives, das entrevistas, das ações educativas que não estão no projeto apoiado pelo fundo, pelo FAC, isso não consta na planilha do FAC. Então, a gente está contando com os amigos, com os parceiros, sabe? Com as pessoas que querem participar, que querem colaborar, que querem compartilhar, agregar. Então, eu acho assim, eu não vou ficar batendo na porta de quem não está a fim de abrir. Eu ofereço, mas eu não fico insistindo. Mas a nossa porta está aberta, sabe?
Então, é isso que a gente quer, assim, a gente quer aumentar, a gente quer... Eu acho que quando eu vi o trabalho que a Maju fez junto com o Juan, né, que vocês fizeram um projeto, fiquei super interessada, fui atrás de vocês, eu quero conhecer mais, eu não conheço. Então, é essa a minha intenção. Fui lá pelo Maiani, vamos falar, liguei para a Maju, liguei para o Juan. Então, sendo sem vergonha mesmo, sabe? Falar. Agora, assim, se não ecoa nesse momento, aí a gente espera mais um pouco, continua fazendo o convite, né, Malu? E deixa as portas abertas, sabe? O espaço da Fargo, ele é um espaço não só de mercado. Isso aí eu falo o tempo todo. Nosso compromisso ele é muito maior que isso, sabe? Então, as lives, as ações, ação educativa, as entrevistas, a gente está falando de bastidores da criação. A gente está falando desde um cara que faz o carregador, o frete, sabe? A gente insiste em falar da cadeia produtiva inteira na Fargo, sabe? Então, a gente busca as galerias do interior do estado, a gente não procura só as galerias das capitais, não. Sabe, eu vou atrás dos artistas do interior. A gente teve um stand incrível de Pirinópolis, que foi super bacana, surpreendeu, sabe? Então, a gente tem o stand da FAV. A FAV é super parceira da Fargo. Eu agradeço muito, sabe? A Rejane, a Saúde, o Braulio, toda a equipe da FAV. E os alunos da FAV que também acreditam no projeto, sabe? O stand da FAV é incrível. As pessoas aprendem muito com o momento da feira presencial, e eu acredito que o virtual também vai servir para aprendizado. A gente teve que se adaptar, a gente teve que fazer esse momento, transformar a Fargo num produto virtual, né? Mas a gente acredita que o alcance vai ser ainda maior. Viu? E o Sandro está me dando uma colinha aqui, que é isso, né? E o virtual fez com que a Fargo tivesse um mais inclusivo, uma abordagem maior. Porque a gente está com 28 estandes. E mais estandes oportunizou para isso, a situação virtual, né? O fato dela ser um site, de um formato virtual, possibilitou que outras pessoas viessem com a gente. Então, tem muito projeto incrível, gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Falei demais, né? Não, eu queria saber se desde a primeira e da segunda e da terceira edição, teve a presença de alguma mulher indígena ou mulher quilombola. Nos estandes de arte naif, quilombola, sim. E na curadoria do Sebrae também. No estande do Sebrae também. Agora, como eu te falei, fica a cargo de cada espaço, né? Eu não vou saber te falar, Mirna, agora, posso até te passar depois essas informações. A Helena Vasconcelos fez um trabalho incrível no estande de arte naif, de arte brasileira naif e primitiva, né? Incrível, assim. Ela fez uma abordagem muito bacana. Então, ela poderia, não sei se ela está participando aqui da live, ela disse que ia participar, ela poderia, inclusive, falar um pouco sobre isso. A Com Silva também ajudou a Helena nessa curadoria, que foi muito bacana também. Malu, você quer colocar mais alguma coisa? Você já tem que sair? Como é que está seu horário? Malu? Malu? Só vou complementar um pouco o que a Vanessa falou aí sobre essa questão de como transpor as barreiras. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Eu só quero complementar. Parece que está cortando um pouco, né? Não sei se eu estou. Tá bem, estão ouvindo? bem. Estão ouvindo? Não, só complementar um pouco o que a Vanessa falou sobre a questão de você buscar, de você bater em portas, né? Que hoje eu acho que o papel do artista, ele não é mais aquele artista que fica ali no ateliê, aquele artista que fica só produzindo, né? Nos tempos modernos, nesses tempos de hoje, o artista tem um outro papel. Ele tem que viajar, ele tem que correr, ele tem que buscar também, né? E então, eu tenho por experiência própria, porque meu marido também é artista, né? Aliás, eu comecei na produção por isso, né?
Então, como experiência própria, assim, quando eu comecei, eu dizia assim, vamos fazer uma exposição no Chile, isso foi em 2006, mas como vou entrar no Chile? Não tem como eu vou entrar no Chile? E eu comecei a buscar na internet como eu ia furar essa barreira, né? Aí eu contactei com a embaixada, e através da embaixada, a embaixada conseguiu espaço, e a partir desse momento eu fui aprendendo que a gente tem vários canais, e que a gente tem que buscar esses canais também, porque eles não vêm até a gente. Se a gente não for até eles, eles não chegam até a gente. Pode acontecer um convite, né? Mas e a partir do momento que você começa essa engrenagem, ela só vai crescendo, ela só vai crescendo. Aí você vai no Chile, conhece uma pessoa da Argentina você vai para São Paulo, vai para outros lugares, então você tem que dar o pontapé inicial para poder chegar, né, a você transpor essas barreiras, né? Então, acho que é isso, e eu queria agradecer Muito obrigada, vocês, Malu, muito obrigada. meninas todas maravilhosas, mulheres fortes, determinadas. Um beijão para todo mundo e até a próxima, né, Vanessa? Até a próxima. Obrigada, Malu. Malu, muito obrigada. Tchau. Beijão, tchau. Tchau, tchau. Só cabe 4 pessoas? É um formato novo, né, do Instagram. E aí a gente vai chamar agora a Lucilene, não é isso? Isso. Convidando ela aqui. O Instagram liberou esse formato agora, só que ele ainda não está liberado para todo mundo, né? Primeiro a gente ia fazer pelo da Vanessa, porque só liberaram no fim da tarde da Fago. Graças a Deus, Tecnologia. né? Oi, Lucilene. Oi, Lucilene, seja bem-vinda. Obrigada. Agora Muito obrigada, viu, Lucilene, por ter aceitado o convite. Muito bacana. E agora a gente quer te ouvir também, né, sobre o ponto de vista da mulher quilombola, da mulher negra, né, do seu lugar de fala, como é que está a questão cultural do Brasil e em Goiás. Nossa, eu que agradeço, Vanessa, ter a oportunidade, né? Obrigada pelo convite, de estar aí conversando com você, com a Maiani, com a Mirna. E é um desafio, assim, enquanto mulher negra quilombola, é uma aula, né? Eu estava aqui prestando atenção e pensando aqui, nervosa, porque por mais que eu pense, ou eu acho, eu me identifico como produtora cultural, eu vejo que eu não entendo quase nada, eu entendo um pouquinho, porque acaba que a gente executa ações no meio cultural, no meu caso, vindo do Quilombo, né, para manter as nossas tradições culturais, mas aí eu vejo que a gente precisa avançar muito e para entender esse universo tão diverso que é o universo das artes, né? E aí eu estava aqui pensando, ouvindo as falas, né? Entendendo assim, e lembrando de alguns contextos da minha vivência no Quilombo, e vendo que a gente está muito fora da realidade, principalmente do meio acadêmico, da academia, e até mesmo desses espaços, que as exposições em galerias, né? Os tipos de exposições, tipos de arte, por exemplo. Eu tenho certeza que no meu quilombo, a maioria não sabe o que é naif, arte naif, não vai entender o que é a aquarela, que para vocês que estão no meio é uma coisa assim, talvez já nasceu em uma família ou no meio que era normal você entender isso desde criança. Para nós, não. Eu fui entender um pouco todo o processo de conhecer isso, né? Mas eu acredito que 70% das pessoas do meu meio, do meu grupo, não tem noção do que é isso. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Então, eu tenho mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Eu imagino, assim, eu posso imaginar, né, Lucilene? E eu acho que é isso, assim, entender a necessidade dessa troca, esse intercâmbio, né? Então, quando tem o festival lá de Cavalcante, né, de São Jorge, eu acho que isso já ajudou muito, né? Eu não sei, eu tive há muito tempo atrás, eu não sei como é que foram as últimas edições, mas todo mundo que vai gosta muito. O evento que você fez, né,
é fazendo, a gente vai fazer, sabe, assim, que bom que tem os corajosos, sabe, que vão lá e se jogam, e que não tem vergonha, e que não tem medo. Você não sabe nem, você nem pensa que vai dar errado, você tem certeza que vai dar certo, sabe? Então, assim, cara, eu quero levar essa informação para os meus, sabe? Eu preciso de contactar pessoas que possam fazer essa parceria, que possam fazer esse intercâmbio. E realmente chamar, convidar. Eu gosto disso, sabe? Dessa coisa da troca. E só para falar, assim, hoje, por exemplo, quando a gente chega a fazer um convite para alguns espaços que antes mal respondiam e-mail, hoje as pessoas já sabem quem nós somos. Porque a gente insistiu, sabe? Eu também não fiquei chateada porque a primeira resposta foi negativa, entendeu? Eu continuei fazendo o próximo convite, o próximo approach, né? Eu fui de novo, sabe? Então, é isso que eu falei desde o começo, é a persistência, sabe? E a gente está sofrendo muito com esse momento da pandemia, é todo mundo. Então, só para a Mirna, assim, você perguntou como chegar, né? Como fazer com que as pessoas tenham mais acesso. A gente teve a exposição de um ano, que a gente trabalhou com os artistas que já trabalham mais com a gente. E aí, mesmo na pandemia, a gente fez dentro da Arte Plena Casa Galeria uma exposição comemorativa, com todas as dificuldades, com visitas agendadas. Depois a gente fez mais uma exposição, que foi da Ana Carolina Cruz, que foi um projeto de lei de incentivo, Primeiras Obras, que foi muito bom também, formato virtual e com algumas visitas agendadas individualmente. E a gente vai fazer agora, durante a Fargo, eu fiz um convite ao Carlos Monareta, que é um artista jovem, que saiu da FAV já agora há pouco tempo, para ele nos ajudar a fazer com a gente uma curadoria para jovens artistas goianos, né, do estado e de fora também, para a gente continuar mantendo essa interlocução, esse intercâmbio, né, que eu falo tanto, que a gente quer necessário. E um olhar de um artista jovem que conhece várias pessoas que eu não conheço. Ele já fez uma pequena lista assim para a gente começar a conversar. Eu fiquei encantada com o trabalho de um monte de gente que eu não sabia que existia, né? Alguns eu já acompanho e outros que eu não conhecia. Então, não só na Fargo, como na Arte Plena, a gente quer que o espaço seja democrático, sabe? Que o acesso à arte, não só para o cliente, o comprador, mas para o artista também seja democrático. Claro que é necessário uma curadoria, claro que é necessário uma linha de ação, porque senão, né, não faria sentido. Mas então, assim, a próxima exposição é essa exposição que o Carlos está construindo, o Monareta está construindo. Eu tenho certeza que vai ficar muito bacana. E eu estou aberta, a Arte Plena está aberta a receber propostas também, viu, meninas? Vamos trabalhar. Hein, Vanessa? Só complementando, Baiani, eu sei que você deve fazer outra intervenção aí, mas é só para dizer assim, não foi a minha fala foi no sentido assim, de mostrar o tanto que esse espaço que você está me oportunizando, que tem vários quilombolas que estão nos acompanhando nesse momento, vários grupos aí, né, de comunidades tradicionais, e está sendo uma oportunidade para conhecer isso que a gente está falando, sabe? Então, na verdade, eu parabenizo a Fargo, a iniciativa de vocês, porque isso daqui é partilha e é uma forma da gente adquirir esse conhecimento que aí a gente ainda tem um pouco de dificuldade de acesso. Abrir esses caminhos, né? Por isso que eu fiquei perguntando, assim, como que atravessa essas barreiras? Como que a gente sabe? Porque, por exemplo, eu conheço, né, esse artista Monareta porque eu estudei na FAV, mas talvez a comunidade quilombola não. Como que eu fico curiosa para saber assim, quais são os critérios dos artistas que ele vai escolher, quantas pessoas indígenas, quantos artistas quilombola, quantas mulheres negras, né? Tipo, vamos. É muito interessante a sua fala, porque faz a gente pensar em possibilidades de ocupar esse espaço.
Então, por isso que eu perguntei, porque quando tem alguma pessoa indígena ou quilombola que participa, você pensa, então tem uma abertura, então é possível? Quem foram as artistas? Quais são as obras? E hoje, com quem a gente dialoga? Tem uma curadora indígena? Tem uma curadora quilombola? Porque quando se tem uma curadora indígena ou uma curadora quilombola, essa pessoa possivelmente conhece algumas artistas indígenas e quilombola. Mas eu, assim, já estou morrendo de curiosidade de saber essa lista aí do Monoreta. Já vamos buscar esses caminhos, hein? E Isso aí. pegando esse gancho, Mirna, eu queria que você falasse um pouquinho da Associação de Mulheres Indígenas e Quilombolas, né, que vocês fizeram um trabalho fantástico em 2020, inclusive de arrecadação de recursos da pandemia para ajudar as aldeias, né, ajudar um monte de pessoas que estavam precisando, e também sobre o projeto TC do Ciranda da Arte, né, como é que tem sido isso, como é que tem sido esse espaço da arte e educação para a questão indígena também, para a questão quilombola, como é que tem sido trabalhado isso dentro da educação? Então, a coletiva de mulheres indígenas e quilombolas tem se organizado para pensar em questões práticas, né? É um grupo que tem muitas artistas, tem pessoas variadas, estudantes de muitas áreas. Queria só também destacar que essa coletiva não é apenas para estudantes da UFG, ela é aberta para toda mulher quilombola e toda mulher indígena que quiser participar, viu, gente? Viu, gente que está aí assistindo? E então a gente tem se movimentado assim, pensando nessas questões práticas. Então, em 2020, nós fizemos um financiamento coletivo, onde os objetos das mulheres, que eram construídos pelas mulheres indígenas e as mulheres quilombolas, eram vendidos, e a vaquinha. Foi um momento, inclusive, de muitas pessoas conhecerem nosso trabalho. Nós estamos recebendo um financiamento da Frida, que é uma ONG, onde a gente tem trabalhado principalmente com o autocuidado, inclusive diante desse contexto. Então, nós temos produzido, eu tenho produzido muito videoarte, tenho produzido muito material, muitas imagens, pensando nesse contexto de pandemia e de cuidados tradicionais, de saberes. Então, esse tem sido uma produção intensa que tem gerado bons frutos. A gente tem conseguido várias parcerias. E o TC, né, que a gente está começando agora, inclusive, fui convidada em janeiro, tem um mês que eu estou no TC. E o TC é uma coletiva de mulheres negras, indígenas e brancas para pensar questões de raça, classe e gênero. Então, nós somos um grupo de estudo e o nosso propósito principal é aprender e discutir com as professoras de arte essas questões muito relevantes que a gente está conversando aqui agora, né? Essas questões da arte, como que ela chega, como chegar, quais são os caminhos, quais são os lugares que as pessoas negras, as artistas negras têm tido acesso, pensar a questão da cultura indígena, das artistas no espaço escolar. Então, agora eu acabei de lançar, né, meu primeiro material, que é o 8M indígena. Então, eu trago as pautas das mulheres indígenas para as professoras de arte terem conhecimento e conseguir dialogar em suas aulas sobre a cultura indígena. Então, esse projeto tem uma intenção de ser produzido um livro, uma revista, um curso que vai pensar as visualidades dos povos originários na escola. As artistas, os artistas, as diferenças de produção, né? As possibilidades de arte, porque essa também é uma questão que às vezes tem um descompasso, né, da arte contemporânea, ou como que os artistas indígenas estão colocando questões políticas nessas pautas. Então, a gente está pensando como agir pontualmente nesse mundo que a gente está vivendo,
através da arte, né? Nos posicionar politicamente, que eu acho que é uma das principais questões que nós artistas colocamos, né? Bacana, Mirna. A gente queria que a Lucilene falasse um pouco mais da trajetória dela na cultura, né? Da experiência que ela tem e que você possa contar para a gente um pouco da sua trajetória. Então, como fui apresentada, eu sou quilombola e calunga, nasci em Cavalcante. E como eu comentei, já eu acho que eu cheguei já falando tanto, né? Tão empolgada que eu estava assistindo e querendo já comentar. Então eu venho desse núcleo quilombola e é um núcleo que a gente mantém ainda algumas manifestações culturais ancestrais, né? Eu fico aí pensando assim, como que nós temos as romarias, né? Lá no Calunga, no Vão de Almas e Vão do Moleque, que é considerada a terceira maior romaria do nosso estado de Goiás. E quase, eu acho que poucos conhecem a questão dessa cultura, dessa questão histórica no nosso estado. Então, desde criança, eu ouvia meu pai falando muito, porque eu já saí desse núcleo, eu sou a mais nova, né, dos meus irmãos, minha mãe e meu pai tiveram 10 filhos, então eu morei pouco tempo na zona rural. Então, eu já morei em Cavalcante para estudar, mas não perdendo o vínculo ali com a comunidade, por causa dos tios, tias, né? Que a gente sempre estava lá e cá. E meu pai também morava na roça e minha mãe ficava mais na cidade. Aí tinha época que eu tinha de ficar com meus irmãos também. Então, meu pai sempre presente nas romarias, nos festejos. Ele era folião, né? Devoto de fazer reza em casa. E quando eu falo nisso, eu falo num contexto amplo, porque quando você fala numa folia, tem a questão ali da bandeira, que é pintada de um santo. Então, ali está uma arte, né? Um artesão local, uma pessoa que pinta sem formação técnica, pintou uma bandeira de Santos Reis, por exemplo. Tem lugares, eu sou muito curiosa, eu gosto de ir nessas folias e eu gosto de muito prestar atenção muito nessas bandeiras. Eu acho que quase ninguém não presta atenção, que você vai ver os detalhes que são únicos. Eles tentam reproduzir uma imagem de um santo ali, e aí você fica pensando, será quem que pintou isso? Será quem, sabe? E aí tem toda uma paixão, porque quem faz aquilo ali é um manto sagrado, mas ao mesmo tempo a cultura tá ali, né? E aí com o tipo de tinta, o que eles usaram para pintar, como que foi esse acesso, é uma bandeira que tem mais de 50 anos. Aí eu fico pensando assim, nossa, como é que eles teve acesso a essa tinta? Estou dando um exemplo. E eu sempre fui assim, meio que curiosa nesse meio. E tive a oportunidade de vir para Goiânia estudar, e com isso eu fui conhecendo pessoas, né, participando desse meio artístico aqui. E eu percebi, enquanto mulher negra e calunga, que na nossa cidade, no nosso município, a gente não tinha manifestações culturais ali que nos representassem. Tinha em São Jorge, que é município de Alto Paraíso, que não é calunga. Então as pessoas vão para o encontro de culturas tradicionais achando que está vivenciando o território calunga. Não estão. Ali é uma representação, eu falo que é uma performance quase que teatral do que é um pouco da nossa realidade lá, da nossa romaria. Entendeu? Então vão poucos núcleos, não é todos os quilombolas que conhecem, a maioria dos calunga não conhece o encontro de culturas tradicionais, não tem acesso ao que é debatido lá, o que é exposto lá. E aí onde que está a maior concentração? No município de Cavalcante. E até então nunca tinha tido um movimento desse lá. Então em 2009, 2010, eu louca, né, junto com algumas pessoas aí, fazer igual a Vanessa, a gente pensa assim, vamos fazer e vamos realizar, vamos atrás, né? Tive a oportunidade de ter bons parceiros, inclusive da FAV aqui. A professora Maria Tereza foi uma parceira de primeira, né, linha lá, que acreditou na nossa ideia e comprou e pegou nas mãos. Vamos fazer o primeiro encontro de cultura negra calunga de Cavalcante. E então, assim, foi eu falo assim, dos envolvimentos direto que eu tive como produtora, porque eu idealizei, junto com outras pessoas, vindo de um quilombo, tudo é coletivo, a gente nunca faz nada sozinho, né? Sentei com várias pessoas, peguei as ideias, principalmente dos mais velhos, escrevemos, conforme a Malu falou no início aí, né? Ela falou assim que o produtor cultural, ele pensa, ele escreve, ele executa, e depois ele faz a prestação de conta, ônus e bônus, tudo está nas nossas costas, né? Então eu passei um pouco por isso, por essa experiência, eu considero um momento marcante. Antes disso, eu tive a oportunidade de estagiar no Sebrae Goiás.
e acompanhar os eventos, principalmente no FICA. Então, eu acompanhei o Empório, o Sebrae FICA, que tinha espaços de exposições, né? Também teve o Encontro Afro-Goiano, que foi um marco aí para quem mora na cidade de Goiás ou acompanha. Eu acho que foi um momento que o estado de Goiás começou a conhecer um pouco mais da arte negra, da cara negra do nosso estado, que isso começou em 2004, 2005, 2006, 2009. É uma gestão do Sebrae que foi muito importante para nós negros, né, aqui no estado, e eu tive a oportunidade e a felicidade de fazer estágio nessa instituição e ser uma das coordenadoras desse evento na cidade de Goiás. Então, eu fui entrando no meio, assim, trazendo o que? Esse lado, esse olhar meu para esse grupo tradicional, desde a parte de receptividade, pensar, olha, lá em tal comunidade produz cerâmica, em tal comunidade trabalha com palha, o que eles podem trazer para vender, fazer a feira quilombola, que essa feira se tornaria numa exposição. Então, a minha trajetória, eu penso muito nesse início, que eu acho que foi o marcante, né? E aí eu sempre tentei me envolver aqui na capital, em todos os eventos, visitar as exposições, vários, tudo que eu tinha oportunidade, mesmo sabendo do racismo estrutural que existe, que quando a gente chega em alguns desses espaços, eu já fui meio que perseguida, já fui meio que barrada, assim, quando eu estava acompanhada de pessoas brancas, é diferente, mas quando você chega sozinha nesses espaços, ou você é ignorada, ou o que você está fazendo aqui? É como se não fosse um espaço que eu pudesse adentrar e ter oportunidade de conhecer um pouco mais, como se eu não tivesse inteligência e nem sabedoria de entender o que era aquilo ali. A gente tem algumas perguntas que acho que a gente pode refletir, e uma delas é a seguinte. Algumas participações também, né? No stand Mais Janaí tivemos a participação de várias etnias, participaram das 2 edições da Fargo, que a Consilva disse. Como os mecanismos de cultura podem acessar as culturas indígenas e calungas de forma legítima? E a outra pergunta é, se a folia é uma arte tão orgânica como ela deveria ser, né? A Folia de Reis, que é um movimento artístico-cultural forte, né, aqui no nosso estado também, que traz essas características que a Lucilene disse também, né, das questões tradicionais do povo calunga, e essa traz do povo negro, né, a folia, a congada, e traz também, né, a questão da religiosidade dentro da cultura, né? Como é que a gente pode levantar esses questionamentos também em relação a como chegar, né, nesses espaços? Quem quer responder? Fala primeiro, Lucilene. Não, pode falar, eu terminei de falar, eu acho que eu falo muito. Eu gosto bastante de ouvir você falar, eu aprendo muito. Eu sou mais artista que produtor. Eu produzo porque precisa, mas eu gosto de ser mais artista. Assim, tem uma discussão acontecendo, né? Então, a Sandra Guarani está fazendo uma curadoria no MASP sobre artistas indígenas. Então, esse é um ponto que a gente consegue discutir sobre quem organiza, quem escolhe, quem planeja, né? Quando eu ouço uma mulher quilombola falar, né? Idealizou, escolheu, fez o contato, o bônus e o ônus, a responsabilidade, o protagonismo, eu penso que essa é uma forma respeitosa e legítima de acessar os povos originários e, ouso dizer, aos povos tradicionais, né? Porque várias vezes, quando a curadora ou o curador vai escolher os artistas, a gente escolhe a partir dos nossos pontos de vista, geralmente tem um tema, existe interesses, né? A gente é artista e a gente sabe quando você vai pensar numa exposição, você tem vários critérios para montar uma exposição. E aí, essa é a grande questão. Se você tem uma pessoa
pertencente ao povo, à etnia, que tem esse acesso, essa visão, essa proximidade, essa forma será legítima, entende? Então, por isso que a gente fica perguntando aonde que as pessoas indígenas e quilombolas estão nas ações. Na hora das escolhas, na hora de formar uma equipe, a produtora é quilombola, a curadora é indígena, sabe? Quem que escolhe? Então, alguns espaços, e aí isso é muito interessante da gente conversar, né? De aprender esses caminhos, porque a palavra democracia, ela é muito instigante para mim, né? Ainda mais no contexto que nós estamos vivendo do país. Então, assim, o democrático muitas vezes não chega para nós. O democrático muitas vezes a gente vai ser olhado em espaços como artistas menores, ou pessoas que entendem menos, ou menos capazes. Então, a democracia, ela também está equivalente à meritocracia, né? Então, é preciso a gente ter esforços e, assim, muita coragem, né? Que é principalmente o que vocês estão falando, de se posicionar diante dessas desigualdades de classe, raça e gênero, porque, infelizmente, a democracia não é para todas as pessoas. Isso é real. Eu conheço de perto lugares super democráticos que eu nunca pisei e mulheres da onde eu venho não estão presentes. E eu digo isso com muita segurança. Então, uma forma respeitosa e legítima é que nós façamos parte de um todo, de uma construção, de uma curadoria, de uma produção, como artista, como produtora, em todos os lugares. Eu tenho acreditado e discutido com outras mulheres que essa é uma boa forma. Muito bom. Não, Mirna, eu vou ter que falar. Ô, Baiani, eu fico assim, né? Ela começou. É porque ela foi falando, e aí eu fico repensando, assim. Eu falei um pouco da minha trajetória resumida, né? Mas olha para vocês verem, para vocês terem noção. Eu trabalho, eu falo assim, fazendo e articulando ações, eventos na área cultural há mais de 12 anos, ou mais. Eu acho que tem uns 15 anos aí já. E aí eu vou falar para vocês acham que eu já recebi um montante por esse trabalho, por essa articulação? Não. Eu sempre fui convidada, sendo convidada para colaborar, para ter um espaço ali na hora do evento. Por exemplo, não estou criticando o encontro de culturas da Chapada dos Veadeiros. Tomara que as pessoas não entendam. Quando eu fiz o comparativo com Cavalcante, eu acho o encontro importantíssimo pela visibilidade que ele nos dá, e a possibilidade das pessoas conhecerem um pouco mais dessa cultura diversa que existe no Brasil, não só no estado de Goiás. Porém, eu participei de várias edições. Pergunta se a produção do encontro me contratou para algo. Eu cheguei a coordenar mesas, rodas de conversa de mulheres indígenas e quilombolas em umas 3 edições. Porque eu sou uma pessoa articulada e articuladora dentro dos 58 municípios de comunidades quilombolas aqui do nosso estado de Goiás. Eu faço parte do grupo de mulheres negras Malunga. Faço parte da Articulação Nacional de Quilombos. Mas eu sempre sou convidada para ocupar esse espaço que eu acho importante, não estou falando. E às vezes falar num evento, fazer algo, trazer um grupo, mas ninguém me pergunta se eu poderia ser contratada, não falo assim, você quer fazer parte da equipe técnica? Gente, e aí eu já tive experiências de falar assim, não, eu gostaria de fazer parte do projeto, eu tenho conhecimento, eu poderia somar com vocês também, eu poderia colaborar, né, na execução, mas quando eu falo isso, eu gostaria de ser contratada de igual para igual, porque eu não estou pedindo cotas, eu sei do meu conhecimento e sei o tanto que agregaria, o tanto que ia ter um outro olhar mais diverso sobre alguns eventos. E aí as pessoas sabem o que eles fazem? Não, a gente queria um parceiro colaborativo, a gente não tem recurso para contratar. Então, eu já recebi muitos não. E um outro exemplo que eu quero dar para vocês é nessa atual situação que nós estamos em época de pandemia,
para ter acesso, inclusive, a incentivos culturais, nós tivemos recentemente aqui no nosso estado um edital que abriu com recorte quilombola. Eu acho que vocês acompanharam. Eu vou dar um exemplo assim, da minha cidade, né, de Cavalcante, do meu município. Eu fiquei muito preocupada, eu vendo que o povo estava falando, eu recebi vários WhatsApp falando, olha, escrevam, divulga. Tarará, o povo não está se inscrevendo, não tá... E eu fiquei calada, fiquei no meu ponto. Quando chegaram os últimos 4 dias finais de inscrição, ligaram para mim e falaram, Lucilene, pelo amor de Deus, ajuda a gente com os calungas, ajuda. Eu falei, servi. Montei um grupo de WhatsApp, eu não podia ir para minha cidade, que eu estava aqui em Goiânia, fazendo um outro trabalho. E articulei daqui com os grupos, não só calungas, mas da cidade toda lá que trabalha com cultura. E eu já tinha avisado para o pessoal, eu falei, o edital que vocês criaram não contempla a nossa comunidade, mas parecia que eu estava falando e criando problemas para eles. Eles me bloquearam por um tempo. Representantes da sociedade civil do Conselho de Cultura, representantes aí do governo, eu acho que eles acharam que eu estava, assim, querendo jogar água, né, na situação, mas não era. Eu falei o tempo todo, esse edital não contempla quem que vocês querem. Não deu outra. Se vocês pegarem o tanto de problema e os inscritos que tiveram, foi através de um mutirão, que uma equipe, inclusive do Estado, teve que ir até a nossa cidade para executar. Só que eles não deram conta de fazer, tivemos que fazer um mutirão de outras pessoas que colaboraram, porque nossos quilombolas são semi-analfabetos e analfabetos. Você acha que eles têm condição de ter um e-mail criado? Porque você tinha várias coisas lá que você tinha de ter. Eles não têm nem um celular, gente, vocês não têm nem internet na comunidade, não tem um computador, não tem nada. Como é que eles vão fazer uma inscrição para um edital daquela forma? Sabe? Então acaba que, mais uma vez, fica restrito a um grupo, por mais que você fala ali, não, estamos atendendo as comunidades tradicionais, quilombola. Mas você, para criar, é igual a Mina falou, se tivesse uma pessoa, de fato, que fosse representante desse segmento ali, as pessoas iam entender muito mais, mas ignoram a gente. A gente continua sendo invisibilizado, mesmo você tendo, às vezes, currículo, você tendo conhecimento, mas não, a gente não é ouvido. E aí a gente está aí, ó, com um monte de pendências aí dessa inscrição. Alguns foram contemplados, ficaram felicíssimos. Mulheres assim que trabalham lá com coisa que ela faz no dia a dia, que é utensílio para ela, que é uma produção, é um utensílio artístico. Nossa, eu fui contemplado, Lucilene, e agradece. Esse é um sonho, gente. Isso faz uma diferença na família, em um grupo todo, não é em uma artista, não é em uma pessoa. Então, quando se faz de forma correta, o resultado se reverbera de uma forma tão positiva na comunidade, né, nos nossos grupos, que as pessoas não têm noção. É um pouco que é muito, ao mesmo tempo, um muito que é muito pouco, por falta desses recortes e oportunidades que às vezes ainda são... a gente tem esses muros aí que nos impede. E eu sou de um tipo que eu não quero dividir, eu não quero mulher preta de um lado, indígena do outro, branca do outro, não. Eu sou a favor do quê? De todos, o envolvimento em comum, de igualdade mesmo, não é de separação, porque as pessoas acham que a gente está aqui falando, eu sou quilombola, sou mulher preta. Eu não faço essa divisão jamais, não acredito nessa separação, não acredito, sabe, nesse radicalismo, não dialogo, não ando, pelo contrário, eu gosto de andar de mão dadas com todos e todas que têm o mesmo objetivo, que seja antirracista, porque as pessoas acham que para ser antirracista tem que ser negro, um exemplo. Não! Você pode ser um branco e ser antirracista. E tá aqui somando com a gente, segurado na mão. E é isso aqui, ó, que a Fargo tá nos dando, essa oportunidade. Quando você dá uma oportunidade, o lugar de fala para mim, para a parente Mirna. Vocês estão tendo uma ação, inclusive, um posicionamento antirracista. Sabe? Eu fico assim, eu não quero ser... eu tenho esse privilégio, mas eu não quero ser a única que tem esses privilégios. Uma leva a outra, né? E eu sei que eu não estou sendo, porque eu estou vendo os comentários aí das pessoas que estão nos acompanhando, que eu estou falando. Isso vai ter uma repercussão, Vanessa, olha só, deixa eu só completar o que você falou. Eu acompanhei como produtora cultural, como a Malu também, muita gente... entra em contato com a gente na hora que esses editais são lançados, né? E eu sempre vou em cima do pessoal da secretaria. O Sacha que o diga. Hoje o Sacha, eu digo que é meu amigo. A gente tem uma relação de respeito, assim, indiscutível. Mas a gente já confrontou, eu brigava, eu sou brigona, todo mundo que me conhece sabe.
Cara, foi muito complicado, porque eu estava num momento difícil de problemas pessoais, eu não estava conseguindo parar para estudar a Aldir Blanc. Então, eu pegava muitas informações com a Malu, com a Laila, com o próprio Sacha, com as pessoas que estavam mais à frente, né, com outros amigos. E muita gente, Lucilene, não só na sua comunidade, muita gente não sabia como começar. Em várias áreas, na moda. Meus amigos falaram, tem moda, como é que eu faço com moda? Eu não sei o que eu faço, eu não trabalho com edital, eu nunca fiz edital. Sabe? O pessoal do artesanato, os idosos. A gente tem um artista aqui, que ele tem mais de 80 anos, e a filha estava em Brasília, e muito antenada, falou, não, eu vou prestar, me ligou, Vanessa, eu quero colocar uma obra dele que está aí na galeria, não tem foto da obra, eu corri, fiz a foto para ela, mandei, ajudei a escrever o currículo dele. Ele chorou. A esposa chorou, porque ele nunca imaginou que foi o primeiro prêmio que ele teve, que ele recebeu, com mais de 80 anos. Ele, sozinho, se não fosse a filha, se não fosse as pessoas ajudando, ele jamais teria acesso. Sabe? Então, assim, e não é só o fato pela idade dele, não. Então, eu estou te falando, moçada jovem da moda, não sabia como se inscrever. Eu tenho um amigo que tá uma arara. Meu Deus, fulano ganhou, eu não soube escrever. O meu trabalho é incrível. Então, assim, gente, assim, agora eu vou te falar uma coisa. A arte é o que a Malu falou no final. Mudou. A gente tem que saber correr atrás mesmo. Eu tenho uma frase que eu falo, que quem quer mais, tem mais. Sabe? Quem quer mais, tem mais. E a produção do artista, eu como produtora, eu cobro muito isso dos artistas. A produção não acaba quando ele coloca o pincel na água, quando a tela está pronta. Não. Olha, eu vou falar aqui, vou fazer um desabafo dos estandes da Fargo. Mais de 40 artistas na Fargo. A maioria não tinha a mini bio da Arte Plena Casa Galeria. E são artistas de várias idades sabe, são perfis, gerações, perfis super diferentes. Muitos não tinham a sua própria mini bio. Como é que essa pessoa quer estar inserida dentro do processo? Sabe, quando a gente pede, tira uma foto, a gente teve o suporte do fotógrafo aqui, do jornalista aqui, para escrever essas mini bios, para fazer as fotos com qualidade, para que todo mundo seja apresentado da mesma forma. Então, não é porque a pessoa está lá no interior, com a internet ruim, com um celular ruim. Não, vamos trazer a foto, a obra para cá, vamos tirar, vamos tentar resolver. Então, é um dando a mão para o outro, sabe? Então, fazendo... Agora, é muito o que a gente precisa fazer. É muito. O que a gente faz é muito pequenininho, sabe? Perto do tanto de coisa que a gente precisa fazer. A gente tem, por exemplo, o Estado cobra, né? Que tem a parte de acessibilidade. Mas é muito difícil para o surdo, para o cego, aceitar ir numa feira de arte. Muitos ficam com vergonha. A gente fez visita guiada para cegos na Fargo. Foi incrível, foi uma super experiência. A gente aprendeu a fazer fazendo, porque não tinha quem ensinasse a gente a fazer. Sabe? Então não tinha... Era uma coisa que a gente começou a desenvolver com as pessoas. Nós somos, como a Mirna falou, nós somos nas associações pedir ajuda para quem sabe fazer, sabe? Para a gente fazer da forma correta, para a gente acessar da forma correta. Então, hoje, a gente já tem algumas pessoas que já seguem, que já passaram essa barreira, mas eles falavam, ah, não, não vou não, tem vergonha, ah, não, eu não me sinto bem indo nesse lugar, sabe? Então, isso também é uma barreira que a gente precisa romper. Eu sei, eu imagino, eu não sei, né? Mas escutando vocês, me emociona e eu fico pensando assim, o quão difícil é. Então, o convite que eu faço pela Arte Plena Casa Galeria e pela Fargo é que venham, batam na porta, cobrem da gente, sabe? Fala, olha, Vanessa, Mirna, você tem um grupo de mulheres, me apresenta um projeto para a Arte Plena Casa Galeria. Apresenta um projeto para a próxima Fargo, vamos fazer uma curadoria juntas, sabe? Vamos
pensar juntos, sabe? Tem tanta coisa boa que a gente não conhece. A gente tem a Arte Plena Produção em Cultura, tem um outro projeto que é muito legal, que está na primeira edição, que é muito importante que vocês conheçam, que é o MAP, Mapeamento do Patrimônio Imaterial, que é a Isabel, a Isabel, qual que é o sobrenome dela? Signorelli, a Isabel está da Comissão Goiana de Folclore. Da Comissão Goiana né? de Folclore, ela começou a fazer esse mapeamento, começou, então, com as folias, com as festas tradicionais, foi um projeto que a gente escreveu, e a Isabel foi... Ela está aqui. Oi? Tá. A Ela tá Isabel na foi... live assistindo. Oi, Ela está aqui, Isabel! nos acompanhando. Então, o livro saiu, a primeira parte, mas era uma verba muito pequena, a gente não conseguiu mapear nada do que tem a ser mapeado. Existe um mapa, o caderno, o livro de patrimônio imaterial, que é da superintendência da Tânia Mendonça, né, de patrimônio, que é uma mulher incrível, maravilhosa, que é uma super parceira. A Tânia é uma guerreira, que está sempre disposta a ser parceira nossa, de todos. Sabe? Então vamos procurar a Tânia, vamos procurar a Isabel, vamos falar, olha, você não mapeou a minha região, vamos lá, eu te ajudo a mapear, vamos lá. Então, sabe, isso tudo é o que eu sinto dessa forma, e eu me sinto uma mulher vitoriosa, porque assim, eu sou guerreira e sou vitoriosa. Porque a gente ficar só nas guerras, e não chegar nas conquistas, não vale a pena, né? Então, assim, vamos buscar realmente, sabe, os resultados. E eu sei que tem muita barreira, muita barreira. A primeira Fargo, eu fiz de cadeira de rodas. Eu estava com câncer de mama, super agressivo, tive uma reação muito pesada com a quimioterapia. Eu estava toda queimada, as pessoas mal me conheciam. A cada quimioterapia, eu fazia 10 dias de internação. Eu fazia Fargo de cama de hospital, junto com meu marido, com minha filha, com a minha equipe, que é uma equipe muito plural, é uma equipe muito fiel, sabe? São pessoas super guerreiras também, apaixonadas pelo que fazem. Então, assim, a gente poderia ter desistido naquele momento, porque ficou muito pesado. E a gente acreditou e foi em cima, e fez. E a gente está na terceira edição, sabe? A segunda edição foi uma batalha também. Só a gente que está por trás disso é que sabe, né, Maiane? Só a gente que está por trás. Então, assim, vamos estar junto, sabe? Vamos pensar em mais coisas juntos. A gente tentou uma vez, né, Lucilene, fazer um projeto através da secretaria. A gente bateu em quantas portas? A gente foi no Ministério do Turismo, a gente foi em Brasília, a gente não conseguiu porque não conseguiu verba, mas a vontade tinha, né? A gente bateu em várias portas, vamos bater de novo, sabe? Vamos estar junto. Então, é o que eu falo aqui, é isso. Vamos continuar juntas e nos provocando. Viu? Que massa, que boa essa conversa, gente. Gente, o Instagram tá deixando a gente mais tempo, não derrubou a gente 1 hora. É novidade. Eles estão querendo que a gente fale mais. Todo mundo falando assim, live, tá todo mundo tão cansado de live. Não, gente, a gente tem tanto que falar. Sabe, a gente está vivendo um momento tão difícil, tão solitário, né? Então, assim, que bom que vocês participaram, que bom que tem tanta gente aí, sabe, que continuou assistindo. Eu agradeço todo mundo que está aí, eu não consigo ver aqui, mas eu agradeço todo mundo, gente, de coração. Viu? E vamos para as próximas, né? Maiane, você quer conduzir aí para finalizar? Como é que você quer fazer? Eu quero que cada uma fale um pouquinho, né, para a gente se despedir e agradecer. Acho que foi muito rica essa live, que a gente possa, né, criar outros movimentos a partir dela, né, que a gente possa se unir mais e se ajudar mais nesse sentido de ocupação de espaços, né, de todas as mulheres. Acho que é muito rico estar, né, índias, negras, brancas, jovens, de todas as idades, né, mulheres, né, que estão aqui. E isso é muito importante que a gente utilize essa ferramenta de comunicação que tem disponível, né, que a gente possa
integrar mais, que a gente possa fazer chegar nossa voz em mais lugares, a nossa arte também, né? Os espaços que a gente, às vezes, é tão interrompida, né? Tanto em todos os processos do ser mulher, né? Então, assim, por exemplo, eu até participei como fotógrafa agora do Planeta Ela, no 8 de março, do 8M Projetada. Eu mandei uma foto de uma intervenção que eu propus a deputada Adriana Corsa em 2019, que ela criou uma lei estadual de combate ao feminicídio. E a gente encheu o gramado da Assembleia de Cruzes, né, com frases com nomes de mulheres mortas, com números e com várias frases escritas, né? Não é crime passional, é feminicídio. Uma das minhas imagens foi para o 8M projetada. Eu não consegui ver nenhuma foto da minha imagem projetada ainda. Eu espero que chegue alguma para mim, que foi uma ação em conjunto, né, a nível de mundo. E não teve em Goiânia, infelizmente, a projeção, né? A gente não conseguiu fazer com que ela fosse executada aqui. Por todas as dificuldades da pandemia, enfim, a gente não teve alguém daqui que fizesse a projeção. Mas que a gente possa também se unir, né, nesse combate à violência doméstica, que é uma coisa que, né, atravessa todos nós, né, que é uma outra epidemia que a gente está vivendo, além da pandemia, né, uma epidemia de feminicídios, uma epidemia da violência, que a gente precisa também se posicionar enquanto artista, enquanto produtora, né, enquanto geradora, né, de vidas, enquanto mulheres, né, para que a gente se autoproteja. Então, acho que é uma forma também de junção, né, de forças para que a gente chegue em outros lugares. E aí eu queria que vocês fizessem suas considerações finais, né, que a gente possa continuar esse diálogo, né, e a Fargo proporcione outros espaços que a gente possa se unir para que mais mulheres estejam nesses espaços da arte, da cultura e da produção. Eu já queria só agradecer mais uma vez a Vanessa, né, pela oportunidade, a Fargo, e deixar que quem quiser conhecer mais um pouco sobre a questão quilombola, as culturas, as tradições aqui, eu faço umas lives que chama Diálogos Quilombola. Então é só seguir Lucilene Calunga. É importante dizer, eu faço no Facebook porque é o meio de comunicação mais acessado entre os quilombolas. A maioria não segue o Instagram, não conhece, por causa dessa dificuldade de um aparelho de celular ou de algo que comporte esses aplicativos. Quando a Vanessa falou, fez a comparação de dificuldade das pessoas daqui, eu entendo. Só que a nossa, Vanessa, é além. A nossa é lugares que não tem energia, que não tem acesso à agência bancária para você abrir uma conta bancária que era exigido. Então, mesmo na pandemia, lá na nossa cidade não tem agência bancária, para você ter noção. E além do que? Do analfabetismo. Se você é analfabeto, você tem um dobro de dificuldade de preencher uma ficha. Então, eu entendo as dificuldades, acho que todo mundo tem, mas o nosso grupo, as comunidades tradicionais, é dobrado as dificuldades. Não dá para colocar no mesmo balaio o tipo de dificuldade. É só para mais esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando, que às vezes não têm conhecimento um pouco da situação que é esses quilombos, os grupos indígenas, como que é essa situação. E mais uma vez, gratidão, boa noite a todos, obrigada a todas e todas que nos acompanharam. É muito bom ouvir você falar, Lucilene, eu aprendo muito e você é muito fofa, super produtora mesmo. Gente, quero agradecer também, né, por essa oportunidade. O caminho que eu faço é esse caminho pela educação mesmo, a arte como um lugar de transformação. A principal barreira que eu desejo no meu trabalho, tanto poético como pesquisadora, como artista, como professora, é pensar como que a gente avança nesses lugares de raça, classe, gênero. Então, quando eu ouço a Lucilene falar, né, tem muitas mulheres negras escrevendo sobre as interseccionalidades. Então, as dificuldades, elas são diferentes, porque as pessoas são diferentes, são diversas. Então, às vezes, uma mulher negra vai ter muito mais dificuldade a entrar em alguns espaços de arte. Gente, eu estou 10 anos,
eu sou uma pessoa, assim, super iniciante, né? Diante de vocês que produzem arte há tanto tempo em Goiás. Eu estudo há 10 anos na faculdade de arte. Então, assim, o que eu sei é só das minhas experiências mesmo. Então, eu sempre falo a partir delas. Por isso que eu fico pensando, né? A questão da democracia, as questões étnicas, as questões raciais. E a gente tem discutido tanto isso no mundo artístico. Tem tantas mulheres indígenas falando, né? A arte como um lugar potencial, como um lugar que transforma, a arte como um lugar que luta pela vida das mulheres. Tem muitos tempos que a violência contra a mulher é intensa, mas o recorte de gênero e de classe, de raça, né? A violência que acontece com as mulheres indígenas, a questão do distanciamento social, quais são as mulheres que podem estar nas suas casas, podendo trabalhar em casa, estando segura. A gente sabe que grande parte da população negra do país faz tipos de serviços que em nenhum momento tiveram a oportunidade de ter um distanciamento. Então, assim, realmente as diferenças, elas são gritantes nas dificuldades, em lugares. E a arte, infelizmente, ainda é um lugar muito branco. Eu acho que é consenso, né? Nós, como estudiosos das artes, como a arte é eurocêntrica, como a arte privilegia. Se você for visitar uma galeria e você observar, eu sempre levo o meu caderno, anotei muitas coisas das nossas conversas, assim, para pensar quais são as artistas que estão nas galerias, nas feiras, nas exposições. Então, assim, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por essa porta que se abre, por essas possibilidades. Com certeza, eu vou falar com o meu coletivo, vou falar com a Lucilene, para a gente pensar. Não é possível a gente chegar com um portfólio debaixo do braço na galeria. Não é, porque o nosso povo não sabe nem o que é portfólio. Se os artistas goianos não estão dando conta de fazer uma bio, imagina as pessoas quilombolas sem internet. Né? Então, eu acho que a gente precisa repensar as estratégias. Não será com o portfólio debaixo do braço que a mulher indígena e a mulher quilombola vai chegar na galeria. Então, vamos inventar outras formas, conversar mais. É muito bom dialogar com vocês, é muito bom ouvir as experiências de vocês. Eu sou uma pessoa curiosa, acho que a Lucilene é mais. Mas eu também estou aberta a aprender muitos caminhos. O meu facão está amolado, eu estou pronta. Muito obrigada pela oportunidade. Meninas, eu agradeço mais uma vez, né? E eu acho que é isso, assim, a gente fez uma live com produtoras, né? O tema é produtoras culturais. Então, eu me sinto no papel de aglutinadora, porque realmente, para o artista é muito difícil. É muito difícil. É o que eu quis dizer na hora que eu falei. Se para esses aqui, os daqui da capital, os jovens com o celular na mão, foi difícil, imagina para as comunidades. Então, reforçando aqui, pedindo essa sensibilização, né, da parte do governo, porque o compromisso é do governo. Eu cobro isso, que eu entendo que o compromisso é do governo, sabe? Precisa ter equipe capacitada para isso. Precisa ter, não é de última hora fazer mutirão, correr, pedir pelo amor de Deus, não é assim, não. Está errado. E eu falei durante o período das inscrições, eu falei de todos os editais, né? A gente sempre cobra isso. Existem os grupos, os fóruns de cultura que cobram isso. É importante a gente entender que vocês não estão sozinhas aqui nesse momento, sabe? Tem muita gente cobrando isso, mesmo, cobrando sério, sabe? Então, assim, na hora que a gente conversa e coloca as pautas, a gente cobra acesso. Essa parte do acesso, ela é muito importante, porque não adianta ter o projeto se ele não chega no outro, né? Então, e o artista, pela personalidade, né, pelo perfil, assim, tem dificuldade. O artista visual, então,
Porque o artista audiovisual, como a Maiane, por exemplo, do cinema, né, como muitas coisas são feitas no coletivo, necessariamente, a arte não. A arte visual, você pode estar dentro do seu ateliê, sozinho, produzindo, dentro da sua casa, dentro do seu, da sua história individual, né, Mina? Você não precisa do outro necessariamente. Você pode criar uma performance, um vídeo, uma pintura, um desenho, e às vezes você coloca isso dentro de uma gaveta. Né? Então, assim, é muito mais individual. As artes visuais é mais difícil ainda. Então, eu me coloco como uma das provocadoras mesmo, responsáveis por isso, por estimular, por convidar. Eu fiz questão que a gente tivesse a parte de lives, e, de novo eu falo, infelizmente a gente não teve o seminário aprovado nesse ano. E os últimos seminários, quem participou, viu que foi muito rico e foi super diverso. A gente tenta sempre que ele seja o mais inclusivo possível, abrindo vários temas, inclusive dos bastidores da criação. A gente não teve o seminário aprovado. Eu gostaria de convidar, do jeito que foram convidados os palestrantes, né, das outras edições, mas eu agradeço por vocês terem topado, por vocês terem aceitado o convite, por várias lives que ainda tem aí para acontecer, todo mundo aceitando o convite de coração, querendo contribuir, querendo participar. Eu deixo de novo, a gente já tem um calendário, né? Estou muito feliz porque o calendário já está cheio, mas a gente ainda tem horários, tem dias disponíveis. Proponham lives, proponham encontros, proponham uma ação educativa, fale um pouco sobre o seu universo, sabe? O seu nicho. A gente tem espaço na Fargo para isso. A Fargo virtual pode ser muito maior do que a gente imagina. Eu acho que a gente está só começando. Tá? Dia 15 abre o site. Mas essa conversa hoje, para mim, foi tão esclarecedora, assim, em vários pontos. Eu também aprendi tanto, sabe? Eu agradeço muito todas vocês, viu, Mirna? Muito obrigada. Muito obrigada. E provoca mesmo, cobra mesmo, é isso aí, viu, Lucilene? A gente está junto, sabe? Vamos pensar em coisas juntas, tá? E, Maiane, muito obrigada, sua linda, maravilhosa, sabe? Mulher guerreira, militante, bem posicionada. Então, eu estou muito feliz com as mulheres que estiveram aqui essa noite. E com todas as outras que estão aí assistindo a gente. Muito obrigada. Eu agradeço, né? E espero que a gente possa continuar, como eu disse, esse diálogo. Foi muito bom compartilhar com vocês e aprender tanto, né, sobre sororidade, sobre como caminhar juntas, né? E espero que a gente continue, como eu disse, esse diálogo e a gente possa fortalecer cada vez mais, né? Só chamar aqui a nossa auxiliar aqui, né, nos bastidores, porque mais uma mulher guerreira, mais uma mulher que eu tenho muito orgulho, minha filha. Eu que tanto me ajuda, que tanto me apoia, que sem ela eu não seria nada. Então, estamos aí, gente. Mulherada forte aí, agindo. Sonhando e realizando. Sonhando e realizando. Com certeza. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Beijos. Até mais. Até mais. Até as próximas. Até. Que seja breve. Sim. Seja breve. Amém.